Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Aqui na minha frente eu tenho o Polar Grid X2 e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês alguns truques que podem usar neste relógio. Então, vamos começar. A primeira coisa que quero mostrar é como otimizar a bateria deste relógio. Basicamente, se você quiser que seu relógio dure um pouco mais, pode desligar alguns recursos ou alterá-los. Mudar algumas opções para que a bateria dure um pouco mais. E para fazer isso, primeiro precisamos abrir as configurações. Então, pegue seu relógio, ative a tela pressionando o botão de voltar ou basicamente qualquer botão. Depois, pressione o botão de voltar para abrir o menu. Agora navegue pelo menu e procure pelo ícone de configurações. E assim que encontrar o ícone de configurações, toque nele, é claro. Aqui, toque em configurações gerais. E agora nós temos três coisas que podemos mudar para fazer a bateria durar mais. Primeiro, podemos diminuir o brilho da tela. Então, se você tocar em brilho da tela, brilho. Na verdade, desculpe, você pode selecionar baixo ou médio em vez de alto para prolongar a vida útil da bateria. Em seguida, você também pode desativar a tela sempre ligada. Então, se a opção de tela sempre ligada estiver ativada, você pode desativá-la para prolongar a vida útil da bateria. E a última coisa aqui nas configurações é a posição, posicionamento e satélite. E basicamente você pode mudar de melhor precisão para a economia de energia, o que também vai reduzir o consumo da bateria. E quando terminar aqui, você pode voltar e também pode mudar mais duas coisas. Você pode ir ao menu de treino, então abra o menu e toque em Iniciar treino. Você pode tocar em qualquer treino. E nas configurações do treino, então você pode tocar em Configurações. Você pode tocar em configurações de economia de energia. E aqui podemos mudar algumas coisas. Podemos alterar a taxa de gravação do GPS. Então você pode diminuir, por exemplo, para 1 minuto ou 2 minutos, porque por padrão é a cada segundo, mas você pode mudar para 1 minuto, a cada 1 minuto ou a cada 2 minutos. Ou você pode desativar completamente, mas se quiser usar o GPS durante o treino, desligar completamente não é uma opção. Então você pode simplesmente diminuir para, digamos, 1 minuto, e isso também vai aumentar a duração da bateria durante o treino. E você também pode desativar a frequência cardíaca baseada no pulso se não se importar com isso durante o treino. Se você desativar, isso também vai prolongar a duração da bateria. Certo, e isso é basicamente tudo quando se trata de otimização da bateria. Agora, vou mostrar como bloquear alguns aplicativos do seu celular para que não enviem notificações para o seu relógio. Então, se você, por exemplo, tem alguns aplicativos com os quais não se importa e eles ficam te enchendo de notificações, e isso faz com que seu relógio fique vibrando o tempo todo, você pode desativar alguns aplicativos e isso vai impedir que eles enviem notificações para o seu relógio. Claro, para isso funcionar, seu relógio precisa estar pareado com um celular, e o meu está, então vou pegar meu celular que está pareado com o meu relógio. Vou afastar a câmera para que você possa ver toda a tela do celular e no celular que está pareado com o meu relógio. Posso abrir o aplicativo Polar Flow Sync, tocar no menu, tocar em dispositivos, e aqui temos as notificações do telefone. Vou ativá-las, permitir as permissões necessárias. Pronto. E agora as notificações estão ativadas e, se eu receber notificações de aplicativos no meu celular, elas também vão aparecer no relógio. E você pode bloquear alguns aplicativos, como eu disse antes, então você pode tocar em bloquear aplicativos bem aqui e aqui. Eu só tenho o Polar Flow na lista, porque não recebi nenhuma notificação de outros aplicativos. Então, basicamente, essa lista vai sendo preenchida gradualmente à medida que você recebe notificações no seu celular. E quando a lista estiver preenchida, você pode simplesmente marcar a caixa ao lado do aplicativo para bloqueá-lo. E você não vai mais receber notificações desse aplicativo no seu relógio. Certo, então vamos afastar o celular, trazer o relógio de volta, afastar a câmera para que você possa ver o relógio um pouco melhor. Ok, e a próxima coisa que eu quero te mostrar é a Home. Como personalizar a página de visualizações. Basicamente, eu costumava chamar de widgets, mas cada fabricante de relógio chama de um jeito diferente. Quando você ativa a tela do seu relógio, pode deslizar para a esquerda ou para a direita para percorrer algumas funções do relógio. E a Polar chama isso de visualizações. E nós podemos personalizar esse menu. E para fazer isso, precisamos abrir o menu. Então pressione o botão de voltar, role para baixo, encontre o ícone de configurações e toque nele, claro.
Aqui você verá a opção chamada Visualizações e pode tocar nela. E aqui você pode marcar ou desmarcar as caixas ao lado dos recursos que você quer ou não quer ver na página de visualizações. Basicamente, se você desmarcar a caixa, não verá esse recurso na página de visualizações. E se você marcar, você verá. Então, eu vou desabilitar vários deles assim. E vou deixar apenas o controle de música e talvez atividade diária. E então podemos tocar em salvar. E se você voltar ao menu de visualizações, se tentar deslizar para a esquerda e para a direita na tela inicial, verá apenas duas opções se você desabilitar. As mesmas coisas que eu fiz. Ok. Outra coisa que quero te mostrar é o lembrete de carboidrato e água. Basicamente, o relógio vai te lembrar durante o treino de consumir carboidratos e beber água. Acredito que a Polar gosta de chamar isso de combustível inteligente ou algo assim, de qualquer forma. Para abrir esse menu, precisamos pressionar o botão de voltar, depois rolar para baixo e procurar por combustível e tocar nele. E como você pode ver aqui, temos lembrete inteligente de carboidrato, lembrete manual de carboidrato e lembrete de hidratação. O lembrete inteligente de carboidrato basicamente vai te lembrar toda vez que você, em determinado momento. Como você pode ver, temos 1 hora e 30 minutos, mas você pode mudar isso. Você pode alterar o intervalo para o que quiser, deslizando nas horas e nos minutos. Assim. Depois temos a intensidade. Basicamente, você pode selecionar a zona de frequência cardíaca. Depois temos os carboidratos por porção, e você pode alterar a quantidade de carboidratos que irá consumir, ou para te lembrar de quantos carboidratos você deve consumir. Então você pode tocar em próximo. Como você pode ver, diz que não precisamos. Durante sessões curtas, você não precisa consumir carboidratos. E também podemos adicionar o lembrete de hidratação. Vamos apenas voltar aqui e eu vou te mostrar o lembrete manual de carboidratos. E aqui, basicamente, você pode escolher a duração. Vamos supor, a cada 20 minutos. E basicamente você verá esse aviso aparecer na tela. Ele vai te lembrar a cada 20 minutos de consumir alguns carboidratos. E depois temos o lembrete de hidratação. E aqui você pode definir para algum período de tempo, como a cada 25 minutos, a cada 30 minutos, a cada 55 e coisas assim. Certo, e acredito que isso é tudo quando se trata de lembretes sobre carboidratos e água. Então você pode tocar em usar agora para utilizá-lo durante o treino, se quiser. Agora vou te mostrar como mudar o mapa no seu relógio. Por padrão, você terá um mapa americano, acredito que europeu também. Mas digamos que você baixe alguns mapas adicionais e queira mudar para o mapa que você baixou. Você precisa... certo. Eu removi o menu de navegação aqui, então me dê um segundo. Vou voltar para as configurações e adicionar a visualização de navegação, porque isso facilita um pouco. Então vou adicionar a navegação bem aqui. Eu salvei? Não salvei. Certo, vamos voltar. Salvar minhas visualizações de navegação. Ok, e agora encontrar o painel de navegação. Ou visualização de navegação, toque nela. E por padrão, o relógio selecionará automaticamente o mapa para os seus propósitos. Mas você pode tocar no ícone de busca bem aqui e então pressionar o botão do meio. Role para baixo. Toque em mapas atuais. E aqui, se você rolar para baixo, verá quais mapas estão instalados no seu relógio. E como você pode ver aqui, temos Europa, América do Norte e Sérvia. E digamos que você queira mudar para a Sérvia, você pode tocar em alterar. Role para baixo e toque em Sérvia. É recomendado deixar no automático. O relógio basicamente fará isso automaticamente, mas às vezes pode não detectar o seu mapa, pode não funcionar. Você pode basicamente abrir este menu e selecionar o que quiser usar uma vez. Nós. Ou melhor, enquanto, ou talvez nem tanto, mas já que estamos falando sobre mapas, foi mal. E também podemos calibrar a bússola, então se você não tiver certeza se a sua bússola está mostrando as direções corretamente.
Você pode abrir este menu novamente aqui e então tocar em calibração da bússola. E você precisa realizar algumas ações para que ela seja calibrada. Basicamente, você precisa mover esta bola para cima, para baixo, para a esquerda. Para a direita, você precisa orientar seu relógio assim, e então precisa movê-lo ao redor desta forma. Para as barras aparecerem bem aqui, as barras verdes, assim. Isso... Vamos lá. Ok. Bem aqui. Dessa forma. E agora, nós vamos precisar virar o relógio completamente de cabeça para baixo. Bem cuidadosamente assim. E quando você ouvir o bip, aparentemente não conseguimos. Vamos tentar de novo. Ok. Desta vez funcionou. Bússola pronta. E agora sua bússola deve mostrar as direções corretas. Certo, vamos deixá-las levantadas. E agora vou mostrar para você outro recurso chamado Encontrar meu telefone. Isso é útil se, por exemplo, você deixou seu telefone em algum lugar e não consegue encontrá-lo. Você pode usar esse recurso para basicamente localizar seu telefone. Claro, desde que seu relógio esteja pareado com seu telefone. Caso contrário, não vai funcionar. Mas se o seu relógio estiver pareado com um telefone, você pode ativar a tela, deslizar de cima para baixo para abrir o Configurações rápidas. E aqui você pode rolar o menu e procurar pela opção Encontrar meu telefone. E se você tocar nela, ela vai mostrar a direção geral. Como você pode ver, meu telefone está perto porque está literalmente ao meu lado. Mas se você tocar nesse ícone de alto-falante, ele também fará seu telefone vibrar e emitir um som para que você possa encontrá-lo mais facilmente. Ok, vamos voltar disso. Outra coisa que posso te mostrar é a lanterna, então às vezes você pode enxergar no escuro e não está com seu telefone, talvez com você. Você deixou em algum lugar e a única coisa que você tem com você é você mesmo. O relógio. Você pode entrar no modo lanterna neste relógio, ele vai iluminar a tela com a cor branca. Não é uma grande fonte de luz, mas já é alguma coisa, então pode ser útil em algum momento. E para abrir ou ativar a lanterna, você precisa acordar a tela. Deslize para baixo a partir do topo da tela, depois encontre o ícone da lanterna e toque nele. E o relógio vai começar a brilhar em branco. E como eu disse, não é uma grande fonte de luz, mas se você estiver em apuros, pode te salvar. Certo. E para sair disso, você pode pressionar o botão de voltar. Agora, vamos pegar nosso telefone, porque vamos precisar dele para esta parte. E basicamente quero te mostrar como ativar a orientação por voz. A orientação por voz é útil se você quiser treinar. Com seus fones de ouvido, basicamente, você pode conectar fones ao seu relógio. E se você estiver treinando com os fones, pode ativar a orientação por voz, que basicamente vai te informar sobre o seu treino. E para fazer isso, precisamos abrir o Polar Flow Sync no telefone, que está pareado com o nosso relógio, claro. Então vamos abrir o app, tocar em menu e depois em dispositivos. Claro, aqui você deve ver o seu Polar Grid X2. Agora, como você pode ver, temos esta opção aqui, orientação por voz, e podemos tocar na opção. Por padrão, ela estará desativada, e se você quiser ativá-la, toque no interruptor. E então você também pode ativar ou desativar alguns recursos, como a orientação de treino. Basicamente, ela vai te informar sobre os objetivos no modo alvo em movimento, dar sugestões para o treino e coisas do tipo, o que vai facilitar um pouco o seu treinamento. Eu diria que também temos voltas, e ele vai te dar informações toda vez que você completar uma volta e coisas do tipo. E por fim, temos zonas de frequência cardíaca, e você também pode ativá-las. Ele vai te dar feedback sobre suas zonas de frequência cardíaca durante o treino. E então temos o texto para fala, onde você pode alterar algumas configurações no seu celular. Na verdade, você pode selecionar o mecanismo preferido, idioma, velocidade da fala, tom da voz e coisas assim. Você pode tocar em reproduzir para ouvir. Isso é um pouco engraçado.
vamos ajustar isso. Este é um exemplo de síntese de fala em inglês. Ok, isso ficou meio bobo, então vou diminuir o tom. Este é um exemplo de síntese de fala em inglês e da velocidade da fala. Este é um exemplo de síntese em inglês. Este é um exemplo de cada síntese em inglês. Está bom o suficiente, digamos assim, e então podemos voltar. E agora também podemos testar nosso som aqui mesmo no aplicativo. Você fez 21 quilômetros em 1 hora e 2 minutos, e foi assim que aconteceu. Ok, silêncio. E basicamente é assim que vai soar nos seus fones de ouvido quando você estiver treinando, se o recurso estiver ativado. E a última coisa que quero te mostrar é o controle de música no seu relógio. Basicamente, você pode usar seu relógio para controlar a música no seu telefone, o que é bastante útil se você estiver treinando, por exemplo, e estiver ouvindo algo no seu celular. Você pode simplesmente levantar o relógio e tocar no controle de música para controlar a mídia no seu relógio. Para isso, é claro, seu relógio... Não no seu relógio, no meu telefone, desculpe, no seu telefone. Claro, para que isso funcione, seu telefone precisa estar pareado com o seu relógio. E uma vez que os dispositivos estejam pareados, você também precisará permitir algumas permissões para que isso funcione. Normalmente você pode simplesmente ir ao aplicativo da Polar e lá você pode ativar as notificações. E assim que você ativar as notificações, verá o pop-up sobre as permissões necessárias. E assim que você permitir as permissões necessárias, o controle de música também funcionará. Mas se você não tiver certeza de que as permissões estão ativadas, você pode ir em configurações no seu telefone, configurações, e então em aplicativos, acesso especial a aplicativos. E aqui você precisa procurar algo como ler, responder e controlar notificações, acesso a notificações de dispositivo e aplicativos. Algo nesse sentido, porque cada celular Android chama isso de um jeito diferente. Por algum motivo, eu não sei porquê, mas basicamente você precisa procurar uma opção assim e permitir o acesso às notificações. Para o Polar Flow 1 e 2, basicamente, você tem o ícone do alto-falante e o ícone da mensagem assim que permitir o acesso às notificações. Basta tocar no aplicativo e ativar o interruptor aqui, que o controle de música deve funcionar. E no iPhone você também precisa permitir a permissão para as notificações, mas funciona de forma um pouco diferente. Basicamente, você precisa ir em configurações Bluetooth, você precisa encontrar o relógio na lista dos meus dispositivos, tocar no ícone de informações ao lado dele, tocar em, ou melhor, ativar a opção chamada Compartilhar notificações do sistema. E assim que você ativar, o controle de música também deve funcionar. Certo, e depois de ativar as notificações, e digamos que você esteja ouvindo música no seu telefone, deixe-me abrir o YouTube no meu celular. E alguma música sem direitos autorais, claro. Aqui temos uma playlist. Deixe-me abaixar um pouco o volume porque está um pouco alto. Alto, ok. Certo, então temos uma música tocando. E digamos que você queira controlá-la com seu relógio, você vai até o relógio, acorda a tela, claro. E se você não precisar remover a visualização da lista bem aqui, pode rolar pela visualização em lista. E uma delas será o controle de música, e aqui você pode aumentar, diminuir o volume, pode pausar, retomar, pode avançar. E voltar para a música anterior. Um recurso bem útil se você quer saber minha opinião. Certo, e claro, assim que você fechar a fonte de música, vai aparecer como desconhecido. Mídia, então ele não vai detectar o que está tocando. E era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado por assistir. Se você achou este vídeo útil, por favor, considere se inscrever no nosso canal e deixar um like no vídeo.